aqui esta noite para cultuar ao Senhor, né? Um culto especial, um culto de ceia. A igreja reunidas, uma união, né? Numa só fé, num só propósito. E hoje o culto se torna um pouco mais especial porque tem uma apresentação de criança. Louvado é o nome do Senhor por isso, né? Então, a gente fica um pouco apreensivo, mas Deus está no comando de todas as coisas. A você que nos visita essa noite, seja muito bem-vindo, fique à vontade para estarmos aqui, cultuando a Deus, fique à vontade para voltar quando quiser, a igreja se alegra com a presença dos irmãos, amém? Fico feliz de ver novamente o Edinho nos visitando, é da casa, mas de vez em quando, né, Edinho? Seja bem-vindo, todos os irmãos que nos visitam essa noite, louvado é o nome do Senhor. Antes de orar, irmãos, eu queria ler uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações, como introdução deste culto, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 28. Lucas 24, 28, vamos ler alguns versículos aqui rápido, e vamos orar ao Senhor, entregando tudo na mão do Senhor, tanto este culto, quanto o nosso coração, quanto as nossas vontades. Eu sempre gosto de dizer, quando eu tenho a oportunidade de subir aqui, você que tem os seus problemas, que todos nós temos, eu peço a você, esquece teu problema por esse momento. Se ligue com Deus, né? Preste atenção em tudo que o Senhor vai falar. Eu creio que o Senhor fala. Você crê, irmãos? Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A gente não vê Jesus falar através das pessoas que sobem aqui, tanto dos irmãos aí, quanto dos músicos, mas é fé, a gente crê que Ele fala. Amém? Lucas 24, a partir do verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez menção de passar adiante. Mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Amém? É no partir do pão que a gente reconhece. É no partir do pão que as nossas atenções redobram e a gente entende o que o Senhor fez por nós naquela cruz. É um ato simbólico. O que o Senhor disse: fazer isto em memória de mim. E é neste memorial que a gente lembra o que o Senhor fez por mim e por você. E é no partir do pão, com o coração reto e sincero, é que a gente entende de verdade o que o Senhor fez. A grande obra que Ele fez na minha e na tua vida. E assim, irmãos, eu gosto de dizer, a gente está seguindo um caminho. A gente está trilhando um caminho. A gente está marchando, a gente não para. Você pode estar sentado aqui dizendo: Luciano, eu não estou trilhando um caminho nenhum, eu estou aqui sentado, mas eu quero dizer para você uma coisa: o relógio não para. O tempo não para. Você está trilhando um caminho. E é no caminho que o Senhor gosta de falar. É nesse caminho que você está trilhando, e é exatamente aonde você está hoje é que o Senhor vai falar contigo. Se você dobrar a sua atenção, esquecer os teus problemas e se ligar na palavra de Deus. Esquece, irmãos, dos teus problemas. Esquece do teu irmão que está do teu lado aí. Não fique envergonhado. Se tu sentir vontade de gritar, louvar o nome do Senhor, fique à vontade. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de abraçar alguém, abrace. Se você sentir vontade de pedir perdão a alguém, peça. Se você sentir vontade
de abraçar, de chorar e de entregar o teu coração ao Senhor, esta é a melhor hora. Amém? Vamos orar? Vamos se colocar de pé? A gente vai apresentar uma criança depois dos louvores, né? E vamos orar por estas famílias e pela vida desta criança. Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo, pela tua palavra, por esse momento de estarmos aqui reunidos em teu nome. Abençoa a vida de cada irmão e cada irmã, cada família aqui representada, Senhor. Torne o nosso coração essa noite, Pai amado, uma terra fértil. E que a tua palavra entre e germine, Senhor, e dê fruto para a glória do teu nome. Ah, Senhor, usa o teu servo para falar com a tua igreja. Oh, Senhor, a tua igreja precisa ouvir a tua palavra. A tua igreja está sedenta pela tua palavra. E quantas vezes, Pai, nós caminhamos e não ouvimos mais a tua palavra, embora o Senhor ainda fala. Como aqueles 2 homens que estavam de caminho para a aldeia deles. O Senhor falava no meio deles, mas eles não reconheceram. Que esta noite a tua noiva abra os olhos e entenda que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Tudo está nas tuas mãos, Pai amado. Tudo entregamos a ti. Toda a nossa vida, o nosso coração e este culto, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você se sentir cansado nos louvores, quiser sentar, fique à vontade. Fique à vontade. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Estamos aqui mais uma vez. Nosso primeiro culto de domingo, né? Nós já tivemos um culto na quarta-feira, mas hoje é o nosso primeiro culto de domingo, um culto especial, né? Especial por quê? Porque nós estamos aqui. Especial porque nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Porque o Senhor nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos resgatou. E hoje, mais do que nunca, estamos felizes porque nós vamos celebrar algo tão especial para as nossas vidas. Algo que marcou a nossa vida. Algo que nos fez nascer de novo. Né? Como diz a palavra, como pode nascer de novo? A gente não tem como entrar mais dentro da barriga da nossa mãe. Mas nós temos como nascer de novo no Espírito Santo. Ele renova a nossa mente, Ele transforma o nosso caminhar, o nosso pensar. É esse o nascer de novo do Espírito Santo. E esse nascer de novo, ele tem que ser todos os dias. Todos os dias nós matamos a nossa carne. Todos os dias nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Vamos celebrar, vamos adorar a Jesus, celebrar a esse rei que um dia se humilhou, se tornou pessoa humana como nós. Sofreu uma vergonha de morrer numa cruz por mim e por você, porque na época em que Jesus morreu, da forma que ele morreu, foi muito vergonhoso alguém morrer daquela forma. E ele se fez carne, sentiu todas as dores por mim e por você. Ninguém seria capaz de fazer isso. Eu não seria capaz de morrer pela humanidade como Jesus morreu por mim e por você. E ele morreu. E é isso que nós estamos aqui para celebrar, a sua morte, mas a sua ressurreição. Porque ele está vivo, você crê? Amém? Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão
Jesus. Nós somos livres pelo teu amor. Nós somos livres através do teu amor, Senhor. Oh, nós não somos mais escravos. Não nos prendemos, o pecado não nos prende mais. Aleluia. Eu sou livre em ti. Com a melodia, ele me encontrou e me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. E antes de nascer, eu escolhido fui, por meu nome me chamou, e de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Então declare que eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga bem alto. Eu não sou mais escravo. Nós somos livres. Eu sou filho de Deus. Oh, nós somos livres em ti, Senhor. O teu amor nos alcançou, a tua graça nos alcançou. Nós somos livres pelo teu amor. Nós somos livres pelo teu amor. Oh, oh, oh,
adoramos, Senhor. Somos livres em Ti, Jesus. Somos livres em Ti, Senhor. Oh, nós te adoramos, Senhor. Tu és um Deus vencedor. Tu és um Deus vencedor. Tu és vencedor. Tu venceste a morte, Jesus. Tu venceste a morte, nos chamastes para ser filhos, coroados, assentados. Demorei tanto pra ver, foi tão difícil entender que eu carrego em mim a tua vitória, Deus. Não é pelo que fazemos, nem pelo que merecemos, transformas em glória o que quebrado está. Tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Eu sou quem dizes que eu sou, e com confiança me coroastes. Ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Hoje eu posso enxergar
autoridade que o Senhor te deu. Você crê que o Senhor te deu autoridade e que nada fica diante dos filhos do Senhor. Você crê que o Senhor te deu autoridade para expulsar os demônios. Você crê que o Senhor te deu autoridade sobre a tua casa para orar e declarar que o Senhor é o rei da sua família. Você crê que o Senhor te deu autoridade. Você crê e você pode dizer: e quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. E quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor, e não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Eu sou quem dizes que eu sou, e com confiança me coroastes. Ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Você pode tomar o teu assento? Glória a Jesus. Aleluia. Essa criança que a gente vai apresentar agora é o Caio. Ele nasceu dia 10/11/2023, às 11h33 da manhã. Mas olha lá o cabelo dele. Já não parece um adulto? Que coisa linda. O pai, Jean Lucas Silva da Silva, não pôde estar presente, mas eu quero chamar aqui juntamente com o Caio, a mãe, Roberta Bittencourt Nunes, juntamente com essa criança linda. E quero chamar aqui também as testemunhas, Thalisson Rocha e Tainara de Oliveira, por gentileza. Amém. Glória a Jesus. Esta decisão de apresentar esta criança surgiu da mãe, dos familiares. E antes da gente orar pelo Caio, eu queria ler um texto da palavra do Senhor, que está em Lucas capítulo 2, a partir do verso 22, diz assim: passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, segundo conforme que está escrito na lei do Senhor. Amém? Então, passados os dias da purificação, esta era a lei de Moisés, que está lá em Levítico. Quando a mulher der à luz a um menino, ela tinha que ficar se purificando 40 dias. E se fosse uma menina, 80 dias. E depois sim apresentaria, a igreja, ao sacerdote, apresentaria a criança. A igreja entende que não se batiza criança, né? Por quê? Porque o Caio não tem noção ainda do que é pecado. A gente vai orar pela vida do Caio e a esperança e a expectativa do coração dessa igreja, do coração de Deus, é que um dia ele entenda
e que um dia ele venha se arrepender dos pecados que ele virá a cometê-los. E ele venha se arrepender e venha se entregar ao Senhor e sim, aceitar o batismo de arrependimento. Para um novo nascimento, como disse a tia Fran no começo aqui. Para que isso aconteça, as testemunhas, a mãe e os familiares, ensine no decorrer da caminhada da vida do Caio o que tem que ser feito. A gente entende que a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir. E a palavra do Senhor também diz, ensina o menino no caminho que deve andar. E mesmo depois de velho, ele não se esquecerá dele. Meu conselho, como ministro da palavra do Senhor, que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos deu essa dádiva, me deu essa dádiva, o meu conselho é, frequente essa igreja. Visite constantemente essa igreja. Traga o Caio, para que ele cresça nessa igreja, juntamente ouvindo a palavra do Senhor, juntamente com as crianças ali atrás, aprendendo o que é certo, o caminho que deve seguir. Para que isso aconteça, que o Caio se arrependa e venha querer se batizar de fato. Este é o primeiro passo. Parabéns pela tua decisão. Alegra o coração de Deus, eu tenho certeza, pela tua atitude de querer apresentar ao Senhor a vida do Caio. Amém? A igreja concorda? Amém? Vamos orar? Eu gostaria que você se levantasse e quando eu pegar o Caio no colo e levantar para a oração, você estendesse as suas mãos para cá e a igreja junto, vamos orar por a vida dele. Podemos sentar, por gentileza. Não poderíamos deixar de começar o ano apresentando de forma mais bonita do que essa. Apresentando esta criança ao Senhor. Hoje nós apresentamos elas a Deus. Agora os pais e a testemunha têm a responsabilidade de apresentar Deus a essa criança, para que ela possa crescer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Noite
de ceia do Senhor. Noite de sentar à mesa, noite de comunhão, noite de intimidade com Deus. Estamos aqui para relembrar o maior acontecimento da história. Relembrar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os meses a gente participa da ceia do Senhor como memorial, para lembrar do que Ele fez por nós e qual é a nossa resposta que estamos dando com aquilo que Ele fez por cada um de nós. Examinarmos a nós mesmos, para ver como estamos caminhando, como está a nossa comunhão com Deus, como está o nosso compromisso com Deus. Tudo isso tem que ser lembrado juntamente com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente possa compreender cada vez mais a profundeza de tudo aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. O nosso Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Marcos capítulo 14, versículo 17. Marcos 14, 17. Vai nos levar a um grande momento da história entre Jesus e os seus discípulos. Um grande momento entre Jesus e aqueles que Ele escolheu para caminhar mais próximo dele. Seus 12 apóstolos. Marcos 14, 17. Diz assim: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, seus 12 apóstolos. Quando estavam comendo, reclinado à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comigo na mesa. Eles ficaram tristes, todos os 12 ficaram tristes, e um por um lhe disseram: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu que irei traí-lo? Afirmou Jesus: é um dos 12. Alguém que come comigo no mesmo prato, alguém que tem comigo a mesma comunhão, alguém que tem comigo grande intimidade. Sim, é um dos 12, alguém, é um de vocês que irá me trair. E Jesus prossegue: o Filho do Homem vai para cumprir as Escrituras, porque Ele veio para cumprir e Ele vai para cumprir as Escrituras, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Quem aqui gostou de ter nascido? Quem aqui se alegra pelo dom da vida? Quem aqui se alegra porque Deus lhe deu uma vida e você constituiu família? Você tem filhos, você constituiu tantas coisas, e você vive
tantas coisas que a natureza, o mundo criado por Deus nos proporciona, tantas maravilhas, né? Quem é que se alegra por estar vivo hoje? Por estar vivendo tudo o que Deus proporciona, todas as alegrias de ser pai, de ser mãe, de ser filho. Isso é uma dádiva. A vida é um presente de Deus. E nós gostamos tanto dessa vida que Deus nos deu, que a gente se agarra de unhas e dentes. A gente se esforça ao máximo para viver tudo isso. A gente é capaz de dar as nossas vidas por nossos filhos, porque Deus que nos deu a vida, também deu a vida para eles. Mas Jesus disse que aqueles que traem o Filho do Homem, era melhor nem ter vindo a esse mundo. Era melhor nem ter vivido tudo isso. Porque ai daquele que vive tudo isso. Ai daquele que vem para este mundo e busca Deus apenas por tudo isso. A Bíblia fala. Se você busca Deus apenas para esta vida, você é o mais miserável dos homens. Se você busca Deus apenas para o que esse mundo tem para oferecer, Jesus disse assim, era melhor nem ter nascido. Era melhor nem ter vindo à existência, do que ter vindo à existência, provar de tudo isso, e no fim, por causa que o mundo tem para oferecer, trair o Filho do Homem. Noite de nos examinarmos. Questionado por tantas pessoas em idade, por que pessoas em idade jovem têm infarto, o médico que estava sendo entrevistado disse que muitos infartos poderiam ser evitados com atividades físicas e exames periódicos num cardiologista. Muitos infartos poderiam ser evitados se as pessoas praticassem mais exercícios físicos e também fizessem esses exames periódicos no cardiologista para ver como é que está o coração. Quem já fez exame esse ano aí? Periódico aí, levanta a mão. O Edinho fez? Tem que fazer, irmão. Porque se tem um mal ali, ele é cortado pela raiz. Quanto antes o mal for diagnosticado, melhores as chances de ser eliminado. Quem tem feito exercício físico? Quem não faz, levanta a mão. Mas exercício físico também nos movimenta para termos uma qualidade de vida melhor. Essa consulta, exames de rotinas que acompanham a gente faz, ficou conhecida como check-up. É um check-up, vou lá fazer um check-up. Vou ver se está tudo em dia, vou ver se está tudo em ordem. E o médico faz uma bateria de exames ali, e no fim vem um diagnóstico, e junto com o diagnóstico vem aconselhamento para fazer exercício físico, vem tratamentos médicos, para que aquilo que o médico identificou nesse check-up venha a ser sanado, os problemas que foi diagnosticado ali. O check-up é um procedimento importante para a prevenção de doenças e manutenção da saúde do nosso organismo. Muitas doenças, quando são diagnosticadas no início, podem ser tratadas e possuem maior chance de cura. A Bíblia é um livro que nos faz constantes exortação para realizarmos um check-up da nossa alma, do nosso estado espiritual. Cada vez que você vem aqui e ouve uma palavra, se você estiver atento para aquilo que está sendo ouvido, você tem que se autodiagnosticar. Fazer um check-up, ver como é que está a minha vida. Como é que está o meu espírito. O corpo está legal, estou cuidando, estou fazendo um check-up, mas o espírito, como é que está? Será que está, aos olhos de Deus, está em ordem? É como um espelho que revela em nós mesmos o que não está correto e aquilo que precisa de ajuste. Tem coisa que a gente tem que ajustar.
Porque a gente vai se desajustando. Quando a gente veja, opa, tem que trazer ajuste. É igual um carro, se não fizer manutenção periódica, aí uma hora ele quebra tudo e pode dar problema. É importante um check-up regular das nossas vidas, tendo como padrão a palavra santa de Deus. É a palavra de Deus que é o padrão para as nossas vidas. É a palavra de Deus que vai nos dar direção, vai nos ajustar as nossas vidas, os valores, os princípios de Deus. É a palavra de Deus. 1 Coríntios 13, 5, Paulo diz assim, ó: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Você quer provar o irmão, né? Nós somos bons para provar o irmão, né? Ver se ele está na fé. E quando vem uma palavra, a gente... É dele. Mas provem a vocês mesmos. Provem a vocês mesmos, para ver se vocês estão na fé, para ver se a fé de vocês é verdadeira, para ver se a fé é genuína, que pode ser uma fé falsa, pode ser uma fé morta, uma fé que se preocupa apenas com as coisas dessa vida, uma fé egoísta, que só pensa em si. Ele se prove a vocês mesmos, para ver que a fé de vocês é genuína. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Quem aqui consegue perceber que Cristo está em você? É importante você perceber que Cristo está em você, porque senão você não glorifica a Deus na sua vida. Mas quando você percebe que você prova a sua fé, e você percebe que através dos seus atos, não é mérito seu, é porque Cristo está em você, é uma fé verdadeira, tá? Porque a fé falsa é quando eu faço algo bom e acho que eu faço por meus méritos, que eu sou bonzinho, que eu sou melhor que todo mundo. Não, a fé verdadeira é porque Cristo está em mim. É Cristo habita em mim e isso tem que glorificar o nome dEle. Não percebem que Cristo está em vocês? A não ser que vocês tenham sido reprovados. Quando a fé não é verdadeira, é uma fé falsa, nós somos reprovados diante de Deus. Provem, fui reprovado? Opa, tem que mudar alguma coisa. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que buscar a aprovação de Deus. Não é a aprovação de homens, é a aprovação de Deus. Não adianta todo mundo estar dizendo que você é bonzinho, que você é aquilo, e você vai se enchendo, e você vai confrontado com a palavra de Deus, e você vê assim, não sou tão bom assim. Não adianta o mundo inteiro te provar, se Deus te reprovar. Não adianta o mundo inteiro aprovar a sua alma, se Deus reprovar a sua alma. Porque Ele consegue olhar a nossa alma, o nosso coração, e ver coisas que nós mesmos não vimos. Não adianta ser uma casca diante de Deus. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Nós somos bons para ver cisco no olho do irmão. Eu enxergo de longe o defeito de uma pessoa. Mas quando é em mim, eu tenho dificuldade. As pessoas chegam, mas tu é assim. Eu penso, não, mas não é bem assim. E a gente fica dando desculpa, fica rebolando para lá e para cá. Não, mas até que a gente, realmente eu sou assim. Minha esposa vem me confronta, eu digo, não, mas não é bem assim. Eu dou uma desculpa aqui, dou outra ali. Não, é assim mesmo. Eu assim, é verdade. Eu sou assim mesmo, eu tenho que mudar. Você já viu quando um pai olha para uma criança, para um filho de outro casal e diz assim, essa criança faz isso, faz aquilo, né? Ou não toma uma atitude. A gente olha assim, mas o filho dele faz a mesma coisa, ele não enxerga. A gente consegue enxergar o defeito dos filhos dos outros, mas do nosso a gente fica escondendo. A gente olha assim, mas é a mesma coisa. Por que não enxerga, né? Fico pensando, né? Porque Jesus falou que a gente enxerga um cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave que está no nosso olho. Não consegue enxergar. A gente consegue examinar o defeito dos outros, mas examinar o nosso defeito, nós temos dificuldade. Porque o ego fala mais alto, o orgulho fala mais alto. Mas a gente tem que chamar para nós essa responsabilidade, dizer, não, eu tenho que me examinar, eu tenho que olhar, eu tenho que fazer um check-up, ver se realmente eu posso estar cobrando algo do Luciano, se eu tenho legalidade para cobrar algo do Luciano, porque se eu estou vivendo isso na minha vida. No ministério de Jesus, 12 homens foram escolhidos para andar com ele e partilhar do seu ministério terreno. 12 homens. Que privilégio.
12 homens foram escolhidos para andar com Jesus. Dentre eles havia Judas Iscariotes. Quem aqui tem um filho, conhece alguém que tem um filho e colocou o nome de Judas? Ninguém, por quê? Eu não conheço ninguém com o nome de Judas. Porque Judas virou sinônimo de traidor. Judas virou sinônimo de traição. Ninguém quer botar o nome de Judas. Sabe o que é o nome de Judas no original? É louvor a Deus. Uma criança que recebeu um nome para louvar a Deus e traiu a Deus. Por isso que esse significado traz traumas para as pessoas. Judas Iscariotes, que no final do ministério traiu Jesus, entregando aos sacerdotes e à autoridade romana por 30 moedas de ouro. No final do ministério. Não foi no começo, não foi no meio, foi no final do ministério. Estava acabando o ministério. Jesus ia ser entregue, sim, podia ser entregue por tantos outros, mas tinha que ser por um dos 12, que comiam com ele na mesa, que tinham comunhão com ele, que tinham intimidade com ele, e Jesus diz assim, ó, ai daquele, e Jesus olha para os dois e diz assim, ó, o traidor está aqui na mesa comigo, o traidor está participando da ceia, o traidor viu milagres, o traidor viu sermões maravilhosos, o traidor fez milagres em nome de Jesus, e viu maravilhas, e é esse que vai me trair. Caminhou pelo caminho, e decidiu pegar um atalho de perdição. Nesse texto que lemos, Jesus está celebrando a Páscoa judaica, com os seus 12 discípulos. Nesse encontro particular, Jesus reparte o pão com seu discípulo e compartilha o cálice, associando o pão ao seu corpo que seria moído na cruz e o cálice que também era o seu sangue que seria derramado em favor de muitos. Jesus faz isso associando o pão e o cálice com o seu corpo e o seu sangue derramado, vertido para salvar pecadores. Um momento de profunda alegria. Participar da Páscoa era um momento de profunda alegria e anseios espirituais, porque celebrava a libertação do povo do cativeiro egípcio. Então era um momento de alegria, eles se lembravam de algo maravilhoso que Deus fez na vida deles. Se lembravam que tinha um Deus que agia na vida deles. Se lembravam que tinha um Deus que cuidava deles. Se lembravam que tinham comunhão com o único Deus. Isso era algo espetacular. Estar aqui hoje, diante dessa mesa, para participar daqui, é para lembrar de algo maravilhoso, irmão. De um Deus que, ao invés de derramar a sua ira sobre nós e destruir a todos nós, Ele decidiu derramar sobre seu Filho. Toda a sua ira Ele jogou sobre seus filhos. Que ao invés de nos matar, decidiu matar o seu próprio filho, o único filho. Você triste, Wagner, triste. Sim, mas na cruz está derramada toda a justiça de Deus, porque o pecado tinha que ser punido, porque o salário do pecado era a morte, mas ao mesmo tempo estava sendo derramado todo o amor de Deus sobre todos nós. Então, um momento de alegria é saber que seguimos um Deus que nos ama e que foi as últimas consequências, inclusive agradou a Ele moer o seu Filho em nosso lugar. Então é momento de nos alegrarmos. O relato bíblico é extremamente rico em ensinamentos para as nossas vidas. À luz deste texto, precisamos averiguar seriamente qual o nosso real estado espiritual. Que pergunta esse texto nos faz? Esse texto que nós lemos nos faz algumas perguntas, para que a gente possa averiguar seriamente qual o nosso real estado espiritual. Não somos pessoas que deixam a vida nos levar.
vida me leva de qualquer jeito. Não, a gente segue nos examinando, nos averiguando, fazendo check-up para ver como nós estamos. E a Bíblia nos faz perguntas, sempre nos perguntando como a gente está. Os médicos geralmente não, eles sempre fazem perguntas. Quando a gente senta diante da mesa, ele faz pergunta para ver como a gente está. Ele não olha para o seu olho, para a sua cara e tu precisa disso. Não, ele tem que perguntar como é que você está. O que você está sentindo? Numa consulta, a fim de dar tudo correto, ele conseguir dar o diagnóstico certo para você, ele faz perguntas. E de acordo com as respostas, o médico pode traçar a melhor forma de tratamento ou recomendar alguns exames para maior investigação. Você tem que dar respostas hoje para Deus. Porque conforme as suas respostas, se for sincera, Deus vai trabalhar em cima dessas respostas. Ele vai te dar direção. Você tem que mostrar para Deus que está a fim de ser diagnosticado por Deus. Porque senão é em vão. É uma coisa você ir no médico, ele receitar alguma coisa para você, der uma receita para você comprar um remédio, você amassar aquela receita e jogar no lixo. Quantos que já fizeram isso? Eu já fiz isso uma vez. Jogar no lixo. Para que foi lá então? O que adiantou ter ido lá? Se não botou em prática aquilo que foi diagnosticado. A primeira pergunta é: a comunhão que demonstramos ter com Cristo é genuína? É genuína? É verdadeira a comunhão que você diz que tem com Cristo? É real isso? Até onde você está disposto a caminhar em nome dessa comunhão que você tem com Cristo? Sentar à mesa e comer, na cultura judaica, é uma expressão de comunhão íntima. Aqueles homens estavam sentados à mesa com Jesus. A Páscoa era uma comunhão íntima. Partir o pão juntos significava dizer: somos amigos, partilhamos de um laço comum. Acreditamos nas mesmas coisas, temos a mesma fé. Sentar à mesa era isso. Portanto, aquilo era um momento de profunda afeição mútua entre os que estavam naquela celebração íntima, na presença do Filho de Deus. Mas o coração de Judas estava cheio de cobiça. O coração de Judas ainda só pensava no reino dos homens, não pensava no reino de Deus. Judas estava sentado à mesa, mas com o coração longe dos propósitos de Deus. Judas conviveu 3 anos com Jesus, tinha proximidade com aquele que é a luz do mundo, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Caminhou com a luz do mundo, caminhou com o caminho, a verdade e a vida. Caminhou com aquele que tinha todas as respostas para os seus conflitos, os seus medos, as suas dúvidas. João capítulo 1, 1 João 1,5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é verdade, nele não há engano, tá? Se firmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Ter comunhão com Jesus é algo sério. É algo muito sério, é partilhar dos seus interesses e propósitos para as nossas vidas. Não é brincadeira ter comunhão com Jesus. Nos traz muitas responsabilidades. Ter comunhão com Jesus é desfrutar do alimento espiritual mais precioso que podemos experimentar. Mais precioso. Nossas almas sofrem de inanição quando não cultivamos a comunhão com Deus, por intermédio de Cristo Jesus, sob o poder capacitador do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nossas almas, elas vão morrendo aos poucos. Portanto, não vamos pensar infantilmente.
Não vamos pensar infantilmente que podemos ter uma caricatura de comunhão com aquele que tudo sabe a nosso respeito. Ele sabe tudo a nosso respeito. Sabe. Não pense que podemos viver com caricatura. Você sabe o que é uma caricatura? É um desenho exagerado, mas que tu olha, bom, é o irmão Luciano aqui. Você olha, é o irmão Wagner aqui. Um desenho todo avacalhado, exagerado, mas tu olha e identifica a pessoa. Mas nós não somos caricaturas. Nós carregamos em nós a imagem do Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus conhece se temos sido verdadeiros. Deus conhece. Não podemos mentir ao Espírito Santo sobre a condição da nossa alma. A pergunta mais importante a ser respondida nesse ponto é: eu desfruto de comunhão sincera e livre de embaraços com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou tem alguma coisa que está embaraçando isso aí? A sua comunhão com Deus? Alguma amizade, algum relacionamento, alguns ambientes? Isso pode embaraçar, não tem? A sua comunhão com Deus. É momento de examinar a nós mesmos. Se formos fracos com a nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Se formos fracos com a nossa comunhão com Deus, seremos fracos na nossa comunhão com nossos cônjuges, seremos fracos na nossa comunhão com os nossos irmãos, seremos fracos na comunhão com nossos pais, seremos fracos na comunhão com o nosso patrão lá no serviço, seremos fracos em todas as outras comunhões que temos. Porque a comunhão com Deus é que vai dar base para todas as outras comunhões darem certo. Senão não teremos comunhão com aquilo que está à nossa volta. Se formos falsos com a nossa comunhão com Deus, seremos falsos em tudo. Tudo. Se você for falso com Deus, você acha que vai ser verdadeiro com o irmão que está do seu lado? Se você for falso com Deus, que conhece tudo dos seus pensamentos, conhece o mais íntimo da sua alma, você acha que será verdadeiro com o irmão que conhece nada da sua vida, não conhece seu coração? Então a importância, quando você é verdadeiro com Deus, você será verdadeiro com todos os outros que estão à sua volta. Verdade. De fato, nossa vida será repleta de máscara quando negligenciamos a sinceridade no relacionamento com Deus. Cheio de máscara. E é muito triste, mano. Uma pessoa que quer viver uma vida mascarada com Deus, ela entra em conflitos profundos. E se bobear, não se recupera nunca mais. Conheço pessoas que tiveram um falso relacionamento dentro das igrejas com Deus, usaram máscara, quiseram ser aceitos pelas pessoas e entraram em labirintos que não conseguiram se aprumar nunca mais. Não conseguem voltar mais. Se decepciona com Deus, se decepciona com todas as pessoas que estão à sua volta, não conseguem se diagnosticar, fazer check-up para ver como é que está a sua vida com Deus, acha que está tudo bem, e quando vê, já era, já foi. Os nossos relacionamentos interpessoais serão afetados com a hipocrisia. O nosso ato de serviço serão manchados pela mentira e os nossos valores se tornarão extremamente terrenos e carnais. Segunda pergunta, o pesar que sentimos quando somos confrontados por Cristo é genuíno? Quando você é confrontado pela palavra de Deus, você sente pesar, mas esse pesar é genuíno? É verdadeiro? Quando você é confrontado com os seus valores, quando os seus valores não batem com os valores de Deus, os princípios não batem, o texto aponta que após Jesus anunciar que um dentre os 12 havia de o trair, os discípulos começaram a se entristecer. Ele assim, um de vocês vai me trair. Eles começaram a entristecer. O texto paralelo narrado por Mateus diz que eles ficaram muitíssimo contristados. A palavra é bem forte, transmite a ideia de um pesar profundo, comparado ao pesar de uma pessoa em luto. Todos eles começaram a se entristecer, quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, assim, o coração deles ficou triste. Eles se entristeceram. O momento
era de celebração da Páscoa. De repente, Jesus faz um anúncio tão delicado. O assunto da traição é trazido à tona em meio à celebração de uma festa entre amigos íntimos. No momento de alegria, no momento de comunhão, Jesus traz à tona algo que toca na ferida de todos eles. Algo profundo. Podemos afirmar que o clima ficou pesado, gerado pela revelação de um fato já conhecido por Jesus. Talvez você esteja aqui pensando assim, realmente tem algumas coisas que não estão bem na minha vida, eu tenho que botar em ordem. Jesus já sabe, tá? Amém? Jesus já sabe. Eu não vim aqui dizer hoje que revelando algo que Jesus não sabe. Ele já sabe disso que você está sentindo. Ele já sabe daquilo que você tem que mudar na sua vida, e você sabe que tem que mudar algumas coisas. A gente sabe que tem que ser mudado, que tem que ser colocado em ordem. O fato de destaque é que Jesus estava entre aqueles que ficaram extremamente tristes no cenáculo. O fato em destaque aqui é que não é que todos ficaram tristes, é que Judas também ficou triste. Judas ficou extremamente triste. Uma tristeza de um luto, de quem perde um ente querido. Judas estava ali, e quando Jesus falou, onde você vai me trair? Judas se entristeceu também. Judas não ficou assim, tranquilo, é eu que vou trair mesmo, estou de boa. Não ficou de boa, não. Ele ficou triste. Ele se entristeceu pelo fato de Jesus dizer que um deles ia trair, mesmo sabendo que era ele que ia trair. Mas esse fato o deixou triste, extremamente triste. Mas essa tristeza foi apenas aparente. Não trouxe mudanças reais na vida de Judas. Sabe quando você olha uma pessoa triste, ela está triste mesmo, mas é uma tristeza aparente. Aparente porque não traz mudança, irmão. Você ofende uma pessoa e você se entristece, mas isso não traz uma mudança de você ir lá pedir perdão para a pessoa. Essa tristeza que não nos move em direção aos valores, não tem? Você já ouviu a expressão assim, lágrimas de crocodilo ou de jacaré? Crocodilo, né? Você sabe por que existe essa expressão? Quem sabe? É porque quando o crocodilo está devorando a sua presa, a presa está na sua boca, a presa pressiona o céu da boca e automaticamente pressiona as glândulas lacrimais dele e ele começa a derramar lágrimas. Enquanto ele está devorando uma presa, ele derrama lágrimas. E são lágrimas de verdade. Mas não quer dizer que ele está sentindo pesar porque está devorando outro animal. Que ele está triste porque está devorando outro animal. Não, são lágrimas, mas são lágrimas de crocodilo. São lágrimas que não expressam a verdade. São lágrimas passageiras. Daí vem a expressão lágrima de crocodilo, querendo dizer que, embora a pessoa chore, suas lágrimas não significam que ela esteja sofrendo, e muitas vezes são mesmo apenas um fingimento. Quantas pessoas vocês veem na igreja, ouvem uma palavra emocional, irmão? Ela se emociona, chora, e sai daqui, e não muda nada a sua vida. Não muda nada o seu comportamento, continua a mesma coisa. Está passando por uma enfermidade, recebe uma palavra que Deus vai curar, ela chora, é curada, e continua a mesma coisa. Não se move em direção àquilo que tem que ser mudado. Uma tristeza falsa, irmão. Por que se assim como o mundo tem uma alegria que é passageira, tem uma tristeza também que é passageira, fica triste aqui, mas daqui a pouco não está mais triste. E não muda nada, continua a mesma coisa. Mas sabe aquela tristeza que te move? E tu pensa, não, eu tenho que mudar, isso me entristeceu, eu tenho que me mover em favor disso. Porque assim como tem
O mundo tem uma felicidade passageira, o reino de Deus tem uma felicidade verdadeira. E assim como o mundo tem uma tristeza passageira, o reino de Deus tem uma tristeza verdadeira. A tristeza verdadeira que nos constrange. Muitas vezes podemos estar dominados pelo sentimento de pesar quando somos confrontados pela palavra e até choramos. Mas não há avanço em direção ao que deve ser implantado em nossas vidas. Não há avanço em direção a essas coisas. O abatimento de espírito e a contrição são legítimas quando entendemos a seriedade do nosso pecado diante de Deus. Quando entendemos que aquilo que está falando para nós está nos confrontando com o nosso pecado, isso diante de Deus é muito sério, e isso nos move em direção a ter uma mudança de comportamento. Mas de nada vale uma falsa contrição ou um pesar espiritual sem sinceridade. 2 Coríntios capítulo 7, 10 diz assim, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Porque é uma tristeza passageira que não muda nosso caráter. Eu fico triste, mas porque eu ofendi o Edinho hoje, o Edinho saiu, eu fiquei triste. Mas amanhã eu já não estou mais triste, amanhã eu ofendo o Luciano de novo. Fico triste, falei com o Luciano, ele ficou triste, mas amanhã eu já esqueci. Essa é uma tristeza passageira, mas a tristeza segundo Deus me leva ao arrependimento, me leva a pedir perdão, a mudança de vida. Porque essa tristeza que vem segundo Deus nos move em direção ao nosso próximo. E faz a gente fazer um check-up e ter essa mudança de comportamento. O nosso pesar, quando somos confrontados pela palavra de Deus, deve nos levar a mudanças efetivas. Mudanças efetivas. Tem que mudar o nosso comportamento. Não adianta dizer, a mensagem foi muito boa, foi forte a mensagem, enquanto não usarmos da força que Deus supre para tratar o que está em desarmonia com a Escritura. Não adianta dizer que a mensagem é boa, é forte, é bonita, se a força da mensagem não nos impulsionar a ter uma mudança no nosso caráter, no nosso modo de viver, na nossa comunhão com Deus. Que mensagem bonita. Por que foi pregado? Nem me lembro mais. Eu sei que foi boa. Eu chorei, me emocionei. Deus agiu. Mas amanhã continua a mesma coisa. É imprescindível, portanto, que o pesar gerado pela confrontação do Senhor, mediante a sua palavra, nos mova em direção à santificação. Esse confronto tem que nos mover, senão é uma falsa tristeza. Só podemos afirmar que o nosso coração se entristece sinceramente quando confrontado pela palavra de Deus, quando os resultados são visíveis em nossa vida. Se não for visíveis. Para terminar, a terceira pergunta. O compromisso que assumimos diante de Cristo é genuíno? Você sabe que você assumiu um compromisso. Vieram aqui hoje apresentar uma criança a Deus, assumiram um compromisso. Mas antes não tivesse vindo, se não quisesse assumir esse compromisso. Se não assumiram um compromisso sincero aqui, vieram só fazer um ato. Ai daquele, Jesus disse. Vocês vieram aqui só fazer um ritual, ai deles. Porque as únicas pessoas que podem desviar aquelas crianças são eles mesmos. Eles podem desviar aquelas crianças do caminho do Senhor. O compromisso tem sido verdadeiro? Tem sido genuíno? Ao perguntar, porventura sou eu? Eles perguntaram, porventura sou eu, Senhor, que vou trair? Eles entenderam que existia a possibilidade deles trair Jesus. Se você está aqui e acha assim, não tem jeito, eu não vou trair Jesus de jeito nenhum, não vou abandonar nunca, cuidado, hein? Cuidado.
Porque se você não abrir o seu coração para Jesus e dizer, Senhor, eu sei que eu posso amanhã te trair, eu posso amanhã cair em tentação, me ajuda, Senhor. Se você achar que você pode, que você é o poderoso, cuidado, que é o primeiro passo para você cair. Mas se você olhar assim, eu estou me examinando e estou vendo que realmente algumas coisas têm que mudar na minha vida. Eu tenho que ser mais compromissado com a sua obra, com aquilo que o Senhor me chamou para viver. Porque é nesse lugar que Deus vai poder diagnosticar realmente o que você quer para a sua vida. E dar aquilo que realmente você precisa para ter uma mudança de comportamento. Cada discípulo queria deixar evidente que estava comprometido e não ser aquele que Jesus anunciou como traidor. O texto diz que os discípulos, um após o outro, começaram a questionar o Senhor. No texto paralelo, em Mateus 26, 25, lemos que o próprio Judas fez o questionamento: acaso sou eu, Senhor? O próprio Judas. Jesus respondeu: tu disseste. Tu disseste. Pode ser um de nós aqui, seria. Pode ser qualquer um de nós. Se nós não soubermos um compromisso verdadeiro com Deus, pode ser qualquer um de nós. Né? Que possa uma hora abandonar esse compromisso. Judas não tinha compromisso com Cristo. E por falar em compromisso assumido diante de Cristo, é impossível não lembrarmos do apóstolo Pedro, que também assumiu um compromisso com ele e mais tarde o negou. Quando Jesus disse assim: Pedro, essa noite o Filho do Homem vai ser entregue e vocês vão me abandonar. Pedro disse assim: de maneira nenhuma. Todos podem te abandonar. Eu sou o cara. Eu não te abandono. Eu vou até a morte. Jesus disse: não fala besteira, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar. E se o galo não canta, Pedro não teria negado 1, nem 2, nem 3, ele diria 10, 20, estaria negando até hoje. Mas quando o galo cantou, ele assim, ele sabe tudo. Ele tem tudo sob controle. Ele já sabia disso. Ele sabia que eu ia negar. E eu neguei porque eu achei que era o cara. Eu neguei porque achei que não precisava fazer um check-up espiritual. Eu neguei porque pensava que esse negócio de fazer um check-up espiritual que o pastor pregou era besteira. Eu tinha tudo sob controle. As pessoas olhavam e me elogiavam. Diziam que eu era um homem de Deus, uma mulher de Deus. E isso foi me inflando. E eu achei que não. Irmão, você não pode até um dia negar, mas eu jamais vou negar. Eu vou continuar firme até o fim. E quando o galo canta, Pedro lembra: eu não sou aquilo tudo que eu pensei que era. Eu era para ter me examinado melhor. Jesus disse: Pedro, essa noite Satanás me pediu para te peneirar. Ele vai te peneirar, Pedro. E eu vou permitir que ele te peneire, Pedro. Mas eu já roguei ao Pai para que tu não desfaleça. E quando tu te converter, Pedro, fortalece os teus irmãos, Pedro. Fortalece as pessoas que estão ao seu lado, dizendo assim: ei, nós vamos ser peneirados. Deus vai permitir que Satanás nos peneire, para mostrar se realmente o nosso compromisso com Ele é verdadeiro, para mostrar para nós se realmente a nossa comunhão é verdadeira com Ele, e quando nós somos confrontados pela palavra, isso nos move em direção a Ele. Ele vai permitir. Não é besteira, irmãos. Não é besteira. Lembra que foi falado aqui no culto passado? Para termos um ano de 2024 cheio de contentamento, comunhão com Deus, apropriação diária do Evangelho, se entregar a Deus todos os dias como sacrifício vivo para Deus, e entender acima de tudo que só Ele tem o poder. Ele tem o poder e nos ama de uma forma que a gente não pode imaginar. Essas coisas que vão nos dar contentamento.
E o relacionamento que nós temos que ter com Ele, muitas vezes nosso compromisso é como fogo de palha. É um fogo de palha, que queima, daqui a pouco se apaga. É uma faísca atrasada, irmão. É um relacionamento movido por emoções, por sensacionalismo. E a gente vem, se emociona, chora, e chega lá na frente, o fogo se apaga. Não consegue perseverar aquele fogo aceso no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa família. Aquele fogo não consegue perseverar. O compromisso que assumimos com o Senhor deve ser perseverante, autêntico e estável. Não perfeito, não, mas um compromisso assumido com fidelidade. Não perfeito, não pode ser perfeito. Não estou chamando vocês da perfeição, tá? Estou chamando vocês a ser fiéis. E quando vocês entenderem que não são perfeitos, e por não serem perfeitos tropeçam, vocês possam se voltar para Ele, correr para Ele. E assim, eu não sou perfeito, mas eu sou fiel à sua palavra. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. A pergunta é, quanto custa o seu compromisso com Jesus? Custa alguma coisa para você ter um compromisso com Jesus? Quanto custa esse compromisso? Qual o seu preço? O que você está disposto a pagar por esse compromisso? Quando o que está em jogo é firmar um compromisso com Cristo e amargar as consequências, ou abrir mão desse compromisso e sair bem na fita diante das pessoas, qual a sua decisão? Amargar as consequências para continuar firme com Cristo, ou traí-lo para sair bem na fita diante das pessoas? Quanto custa para você? Você está disposto a amargar algumas consequências para se manter firme nesse relacionamento? Nessa verdade? Disposto a se afastar de pessoas para se manter firme nessa verdade? Disposto a falar para as pessoas o que elas precisam ouvir para manter firme nessa verdade? Ou você quer falar o que elas querem ouvir para se manter relacionando com essas pessoas e ficar numa boa com elas? E você continua não mudando o seu caráter, mas continuando mantendo as pessoas num caráter perversivo, num caráter de destruição, numa vida que está levando à morte, mas você, para se manter relacionando bem com ela, você continua falando só o que ela quer ouvir. Ou você está disposto de abrir sua boca e falar, ei, esse caminho é de morte, cara. Te conserta, tu vai morrer nessa vida. É um caminho de destruição, a eternidade é logo ali, tu está vivendo uma vida passageira e daqui a pouco tu morre, como é que vai ser? Para quem será a tua alma? Você está disposto a falar isso para as pessoas, mesmo que ela diga assim, mesmo que ela te bloqueie, mesmo que ela te cancele, mesmo que ela nunca mais queiram falar com você, mas você está disposto a pagar esse preço? Ou você quer continuar bajulando as pessoas e criando, alimentando aquela velha natureza que ela tem, só para você se sentir bonzinho diante delas? Se sentir elogiados por elas? Tem um preço, irmãos. Ah, mas tem que falar a verdade com amor. Não, a verdade ela sempre vem com amor, irmão. A mentira é que vem com desgraça para destruir as pessoas. Mas você está sempre dizendo sim, né? Sempre dizendo sim. E alimentando algo que está destruindo a vida das pessoas. Em vez de dizer não, para manter o seu compromisso com Deus. Não podemos ficar em cima do muro sem decidir de que lado vamos ficar. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos e filhas, por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar essas pessoas por amor a esse compromisso, irmão, não é digno. Porque se você deixar o compromisso com Cristo, por amor a essas pessoas, você está traindo Ele. Não só está traindo Ele, mas está traindo o amor que você tem por essas pessoas. Porque sem querer você está jogando todos eles num lugar terrível.
é necessário começar com 2 virtudes: coragem e renúncia. Coragem para dizer não quando todos à sua volta dizem sim. Lá no seu trabalho, todo mundo está dizendo, tem que fazer assim. Tu assim, não é assim. Coragem para defender princípios que são considerados ultrapassados ou fora de moda. Princípios, irmão. Princípios vai ser sempre ultrapassado. Porque lá no início vai vir outras coisas que vão ser colocadas no lugar desse princípio. Mas tem coragem para manter esses princípios, para manter essas verdades, esses valores. Mas tem muitos que, em nome de novos valores, têm dizendo que são coisas ultrapassadas. Coragem para ficar do lado certo, mesmo sendo injuriado e criticado. Coragem para ser um perseguido por causa da justiça. Coragem para falar ousadamente a verdade do Evangelho no mundo pluralista, ou seja, um mundo cheio de caminhos. Um mundo dizendo que todos os caminhos que elas vão para Deus, você tem coragem de dizer, não, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não são todos os caminhos, é só um caminho. Coragem para chegar nessas pessoas e dizer assim, não, é Jesus. Não, mas aqui também é assim. Não, esquece. Coragem. Para dizer a verdade no mundo relativista. É um mundo de muitas verdades, mas não existem muitas verdades. Existe uma verdade. Jesus. Existe uma vida. Jesus, coragem para continuar prosseguindo diante das pessoas. Renúncia para destronar o eu e fazer a vontade de Cristo nas decisões que tomamos. Renúncia para priorizarmos o reino de Deus e não o nosso. Renúncia para desistir das ambições egoístas que este mundo quer nos vender. Renúncia para dar as costas para o pecado e viver segundo a reta palavra de Deus. Comunhão genuína com Jesus. Comunhão verdadeira com Jesus. Tristeza diante do confronto, uma tristeza genuína diante do confronto da palavra. Compromisso com Jesus genuíno. Ver se essas coisas são verdadeiras em nossas vidas. Eu gostaria de chamar a banda aqui em cima, amém? Nós estaremos participando da ceia do Senhor. Enquanto a banda estiver louvando, eu pediria para aqueles que são responsáveis de distribuir os cálices, possam estar distribuindo. Peguem o cálice e aquele que já foi batizado, já confessou o nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, está em comunhão com a sua igreja, pode participar do pão e do suco. Amém? Vamos deixar para participar do pão e do suco todos juntos. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
noite que foi traído, ele sabia que nós iríamos nos esquecer de algumas coisas. Ele sabia que nós iríamos trair com palavras, com atos e com omissões também. E por saber disso, ele falou para nós participarmos desse memorial, para não nos esquecermos daquilo que ele fez por nós. Para não nos esquecermos que somos novas criaturas. E ele falou também para nós nos examinarmos antes de participarmos, mas após examinarmos, ele disse para nós participarmos. Examine-se e comam o pão e beba o suco. Faça um check-up da sua vida. Olhe para aquilo que você não deveria ter feito e fez, aquilo que você não deveria ter falado, mas falou. Olhe para aquilo também que você deveria ter feito e não fez. O bem que você deveria ter feito e você negligenciou. Olhe para essas coisas. O ano passou como uma flecha. Deixamos de fazer tantas coisas que deveríamos ter feito. E às vezes fizemos coisas que não éramos para termos feito. Não éramos. Mas ele pegou o pão, ele partiu. Porque é no partir do pão. E quando ele partiu aquele pão, ele olhou para aquele pão, e sabe o que ele viu? Ele viu o seu corpo moído na cruz. Não era um pão qualquer. Era um pão que representava o seu corpo, moído em favor daqueles que iriam negar, daqueles que iriam o trair, de nós mesmos, em favor de nós mesmos, porque ele conhece o nosso coração. Mas mesmo assim, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei este pão em memória de mim. Do mesmo modo, ele pegou o cálice. E quando ele olhou para aquele cálice, sabe o que ele viu? O sangue dele derramado sobre nossas vidas. O sangue dele que nos purifica de toda traição, de todo engano, de toda mentira. O sangue dele, sim, que purifica os traidores. Aqueles que dizem: de maneira nenhuma eu vou traí-lo, mas de vez em quando estão pisando na bola, ele assim: ei, mas lembre do meu sangue. Porque este sangue é a nova aliança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de todos os traidores. De todos. Tomai e bebei todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Tomai e bebei e se lembrem do que eu fiz por vocês. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do suco, vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. Ele está voltando, irmãos. Ele está voltando. E toda a tristeza que esse mundo te oferece,
capaz de te levar para Cristo. Mas a tristeza que o confronto da palavra realiza no seu coração vai te levar para a eternidade. Que nós possamos, neste ano, entender verdadeiramente o que é ser igreja. Parar de brincar de ser crente. Porque o corpo dele foi partido e o sangue dele foi derramado para que venhamos ter uma comunhão verdadeira com ele. E entristecermos verdadeiramente como fomos confrontados com a sua verdade e termos um compromisso sincero com Deus. Que possamos participar com esse desejo em nossos corações. Amém? Todos podem participar. Feliz 2024 para todos vocês. Que cada um escreva a sua história com sabedoria. Alguém sabiamente dividiu o ano em 365 dias. Para o final de cada 365 dias, nós venhamos nos avaliar e começar de novo. Esse ano vai ter 366 dias. Vamos ter um dia a mais. Viva os seus sonhos e os seus projetos, mas nunca esqueça do seu compromisso e a sua comunhão com Deus e a responsabilidade com a sua palavra. Deus nos fez nascer de novo, nos deu um novo coração, que possamos viver esse novo nascimento, que possamos colocar em prática aquilo que Ele escreveu em nossos corações, para viver todos os sonhos que Ele tem para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Gostaria de fazer alguns agradecimentos. Não sei se vocês viram, nós reformamos esse muro, esse aqui, à frente e aqui atrás. Vamos dar uma reformada nos banheiros também, trocar aquelas pias lá. Aqui já evitou o perigo das nossas crianças correrem e bater naquele muro cheio de salpico. Ficou bem melhor, ficou mais bonito, eu acredito que ficou mais bonito. Não esquecemos do nosso sonho lá atrás, de preparar a sala para as crianças. Estamos economizando uma verba para isso também. Mas tudo isso graças à generosidade de vocês, amém? Graças ao compromisso de vocês com esse ministério, de manter esse ambiente bonito, limpo, organizado, para termos os nossos encontros aqui. Deus abençoe a generosidade de todos vocês. Não é em vão esse compromisso que vocês assumiram com esse ministério. Não é em vão. Deus vai recompensar cada um de vocês, eu tenho certeza disso. No final, eu gostaria que os líderes do departamento ficassem aqui para nós trocar uma palavra. É 1 minuto só, tá? Trocarmos uma palavra a respeito de algo que nós queremos marcar aí, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Vão em paz. Jesus.